everyone, welcome back to our channel. Hoje aqui com um convidado muito especial, que eu sou mega fã, admiro demais. E já dando um spoiler aqui, quem tá aqui comigo é o pai do João, então vou deixar para vocês tentarem adivinhar, né? Mas convidando todos aqui para essa entrevista super sensacional que nós vamos ter hoje, falando um pouquinho sobre liderança, sobre business English, sobre termos, expressões e vocabulário que todo mundo precisa saber num ambiente corporativo. Então, se você não me conhece, eu sou Sabrina Dalbó, responsável por esse canal, CEO do SDBI, um instituto de inglês online que te ajuda a alavancar e impulsionar o seu inglês para qualquer nível, qualquer objetivo, qualquer idade. Então, precisando aí dar aquele up no inglês, é só chamar aqui no direct que a gente vai entrar em contato. E falando um pouquinho também, né, dos nossos patrocinadores, agradecendo desde já todos os patrocinadores que ficam aqui na nossa TV, durante o episódio todo, nas nossas mídias e aqui na descrição do canal. Então, todo mundo pergunta, sabe, onde que são os looks que você usa, né, nas entrevistas do podcast? Então, temos aqui a Dona Belly, que é responsável por toda a parte aqui da Sabrina, né, das roupitas que eu venho aqui entrevistar os convidados. Temos também a Azul Cargo, que está agora com uma loja nova em Amparo. Então, se você é da região, se você precisa ali de um serviço de logística de transporte, a Azul Cargos está em Amparo também. E essa semana a gente vai divulgar um pouquinho mais sobre essa loja nova, a inauguração, que foi um super sucesso. Assim como a minha querida Márcia, do Megspert Club, que está sempre patrocinando aqui também os nossos quitutes durante as entrevistas. E também Sara Correia Beauté, que é responsável pela maquiagem, por toda a produção. Muito obrigado desde já. E vamos para o nosso entrevistado. Vou ler um pouquinho a biografia, então, do pai do João, que é casado com a Camila desde 2011, na qual eu sou mega fã também. E o João vai completar 7 aninhos esse ano. Então, hoje eu estou aqui com o Leonardo, que é o nosso executivo, com mais de 20 anos de experiência na gestão de negócios em multinacionais. Engenheiro em formação. Não sabia que você era engenheiro, Léo. Olha que legal. E tem pós-graduação em gestão de projetos na FGV e MBA internacional também pela FGV. Aí a Universidade de Carolina do Norte, olha que legal. E o Léo já está aqui trabalhando como gerente da planta na multinacional Halstar há 7 anos. E essa multinacional tem sede em Chicago. E eu sei que ele viaja bastante para Chicago, que ele tem bastante contato aí com o pessoal da América do Norte. Então o Léo vai contar um pouquinho sobre a experiência dele hoje, sobre como foi essa transição de carreira aí de trabalhar na área automotiva e para a área ali da indústria química, né? Que é onde a Halstar atua. E, mais uma vez, Léo, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer reencontrar. Muito bom, muito bom. Eu sou sua fã, você sabe disso, né? Eu lembro nosso primeiro encontro, foi como uma entrevista de emprego. Eu me lembro bem disso, Faz um tempo, em 2018, algo assim. 2018, então já faz um tempinho que a gente tá nessa jornada juntos aí, né? O Léo já foi nosso aluno de espanhol, fala várias línguas, por sinal, né? Já se arriscou ali no alemão. Um pouco, é verdade. Então você sempre teve, né, Léo, um interesse por idiomas? Sempre, eu acho que traz junto com o conhecimento, aumenta o teu horizonte de exposição a tudo, né? Cultura, trabalho. E você gosta dessa independência, dessa autonomia de, não ter que depender de tradutor, não ter que depender de celular para se comunicar, então... É muito mais prático, né? Quando você está ali preparado para se comunicar. E tu usa em ocasiões que tu nem imagina. Quando tu vê, tu precisa um pouquinho de italiano, um pouquinho de alemão, um pouquinho de inglês. Então o italiano também está na sua lista? Lá no passado, mas... Olha! Que legal! Ano passado, mas é muito interessante. Então, temos o inglês como segunda língua, depois você já entra com o espanhol, ou você ainda é o alemão? Espanhol. Tá. Espanhol tá mais presente. Mais presente. Depois eu sei que você usou um tempão, né, alemão, e também o italiano. O italiano foi um hobby há alguns anos atrás, mas é muito legal de aprender. Você gosta do italiano? Gosto. E pra quem acha que é bem óbvio, né, de ver que o Léo, ele tem um sotaque bem acentuado do Rio Grande do Sul. Então, desde o início, desde que aconteceram as enchentes, os problemas, a gente estava super preocupado com a família do Léo, né, Léo? Que a sua família fica em Gravataí, certo? Em Gravataí, pertinho de Porto Alegre, que ainda bem foi menos impactada do que outras cidades no estado. Então, todos bem, ainda bem. Todos bem. Mas o entorno vai demorar um tempo ainda para recuperar.
Mas Foi quem realmente quiser, bem grande. não se esqueçam de fazer a sua doação. Quem for daqui da região, quiser entrar em contato com o pessoal do Na Lenha, SOS Na Lenha, Rio Grande do Sul, então as arrecadações, enfim, todo o galpão lá, com as doações para levar para o Rio Grande do Sul. Então, o Léo representando aqui também o povo gaúcho, Obrigado. super querido. Eles estão fazendo um super trabalho. Super trabalho, Super bacana. incrível. É muita dedicação, né? É muito lindo de ver. Mas conta um pouquinho da sua jornada como líder, Léo. Então, o que você... Porque agora você acha que é o maior aqui da América Latina? Da América do Sul a Halstar, o escopo dessa unidade é do México para baixo. Ah, legal. Exceto o México, que é gerido pelos Estados Unidos, mas a caminhada até aqui foi intensa, eu diria assim. Eu me formei em engenharia mecatrônica em 2006, lá na PUC de Porto Alegre. E desde o início do curso, desde o primeiro estágio, eu tive essa exposição à gestão, né? Eu trabalhava como engenheiro projetista, então, depois disso, gerente de projetos dentro desse contexto. E ali foi quando essa porta da gestão se apresentou, né? E eu tive bastante identidade com isso. Eu acho que... Você sempre quis ser um líder, então você já sabia que não ia ser muito técnico, você ia mais para a área de liderança. Eu acho que a área técnica foi decisiva, assim, é super interessante. Hoje mesmo, na área química, são produtos muito técnicos, como em autopeças no passado. Mas a gestão e a liderança, ela foi se apresentando e foi a paixão, assim, de ter esses desafios de conduzir mudanças, né? Que é o que os líderes fazem, né? Que Entre legal. outras coisas. Que legal. Verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Os líderes são sempre os responsáveis pelas grandes mudanças, por aquilo que faz... Ou engajar as pessoas nelas também. Exatamente. Todos na mesma direção. Então, você começou como engenheiro e aí, depois disso, você sempre foi se aplicando para cargos de liderança. Exatamente. Então, dentro desse projetista, a gestão de projetos se apresentou, que já abre o horizonte sobre os negócios e sobre a execução e implantação de projetos de todo tipo, né? E te expõe a áreas de uma empresa que tu talvez não tivesse acesso, né? Então, finanças, parte comercial, operações também é muito presente. Então, tu consegue ver de ponta a ponta ou ter uma boa amostragem de como a empresa funciona. Que legal. Então, tudo começou ali, né? E as oportunidades vieram com o tempo, né? Tá sempre projetado para aprender, eu acho que é um fator muito importante. Sim. Mas foram vários desafios nesse tempo. Tu tem que te arriscar, né? E, claro, em alguns momentos tem que esticar um pouco a corda. Mas vale a pena. Vale a pena se estar disposto a aprender. E onde que entrou Jaguariúna aí nesse processo? Em resumo, nós tínhamos um cliente em Jaguariúna, ainda trabalhando em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que tinha uma operação aqui, chamava Iskra, a empresa, no passado. E esse cliente me convidou para fazer parte do time deles aqui, como gerente de operações. Então, eu saí da engenharia de produto, fui para a gerência de operações quando eu vim para cá. Isso foi em janeiro de 2008, olha só, faz muito tempo já. E aí, daquele momento em diante, a área técnica foi ficando um pouco mais para trás e a gestão cada vez mais presente. E ali onde as responsabilidades cresceram a partir de então. Mas foi um convite para mudar de empresa, enfim. E foi tranquilo, você deixar o Rio Grande do Sul, a família, e vir para cá? Naquele momento, ainda a Camila e eu namorávamos, então foi uma mudança, assim, ok, eu vou primeiro, algumas coisas acontecem. Depois, ela acabou vindo algum tempo depois. Mas foi tranquilo, eu acho que essa região satélite a Campinas é uma região... Muito polo, né? Muita oportunidade. Assim, é claro que o Sul tem todo o envolvimento pessoal e é maravilhoso também, mas existe uma combinação de fatores aqui que eu acho que é uma das melhores do Brasil para se morar e desenvolver carreira. Essa região de Campinas. Que legal. Então, a adaptação foi fácil. Claro, longe dos amigos e família, tem, claro, uma parte pessoal. Mas, com o tempo, essas distâncias foram ficando menores. O aeroporto de Campinas ficou mais muito intenso bom. E todas as plataformas de comunicação. Então, a distância diminuiu um pouco. Que legal. Agora, pergunta de job interview, né? Como líder, Léo, quais adjetivos você usaria para se descrever? How would you describe yourself? Escolher alguns é uma tarefa difícil, mas eu acho que o líder tem que ser curious, tem que ser bastante curioso. Eu acho que ele tem que ser resilient. Resilient. Hoje em dia, em qualquer mercado, você tem
oscilações, tem desafios que você não estava preparado. Adaptability hoje é top one, né? Das skills. E eu acho que tu tem que ser disciplined. Tem que ter disciplina para seguir os planos e ser resiliente para adaptar os planos. E ponderar cada uma dessas dimensões é o grande tricky da situação, né? Então, mas eu acho que esses três são bons. O pessoal já anotem, tá? Então, se vocês vão se aplicar para algum cargo de liderança, 3 adjetivos que um líder usa para se descrever. Então, com certeza, ele vai procurar isso em você, né, Léo? Não, tem uma série deles, mas acho que esses são os highlights. Os highlights, eu adoro. E vamos entrar o inglês ali na sua trajetória. Desde sempre você estudou inglês? Como que você chegou na sua fluência, por exemplo? Eu acho que desde esse primeiro estágio que eu fiz, já era uma empresa multinacional americana e o inglês era muito presente. Então, a própria área técnica, né? Geralmente, as áreas técnicas têm uma exposição a material de consulta, bibliografia, e cedo ou tarde você vai estar com algo em inglês na tua frente. Então, desde esse começo foi uma exposição bastante intensa. E aí, eu acho que um marco, né, nesse aprendizado foi um projeto internacional com a unidade que ficava naquele momento na Carolina do Norte também. E veio um americano pro Brasil e ele era o meu par, né? Ele era o gerente de projetos lá e eu no Brasil. E ali no cotidiano, acho que a gente ficou juntos uns 45 dias nesse projeto. O projeto mais longo, mas juntos em 1 mês e meio. Foi quando eu tive que realmente perder a medo, vergonha, né? o medo, né? Tem que se expor a essa... Não interessa você estar falando at, on, in, mas você tem que falar. Exatamente. Eu acho que tu deixa isso um pouco para depois e tem que se fazer entender. Tanto em coisas técnicas, quanto coisas cotidianas, fora do trabalho. E foi Imagina, uma o cara tá quebra, sozinho, assim. né? Às vezes você tem que acompanhar ele no almoço. Claro, faz parte do... Final de semana. Exatamente, faz parte do trabalho, né? Ter esse cuidado com os visitantes também. E acho que uma parte que é muito importante, eu acho que as pessoas entendem isso e veem, o quanto tu aprende com isso, né? É o trabalho, sem dúvida, mas tu pode tirar muitas lições, te expor a coisas que tu não estava antes, então... De novo, se tu é curioso, fica tudo um pouco mais leve, né? Mesmo junto com o trabalho. E aquele culture shock, ele não passa a ser mais um problema, porque eles são muito diferentes da gente, né? Então, aí quando você vai pra lá, você já tem mais noção de como eles são, então diminui também esse impacto, você não acha? Eu concordo. E assim, quando tu te expõe a coisas que não é do teu cotidiano, ou não estão tão próximas, tu fica... te dá uma outra perspectiva, né? Teu horizonte ele se amplia, né? Com essa diferença essa diferença por si só. Eu acho que tu fica um pouco mais preparado para algumas situações. Eu sempre falo isso para os alunos, que depois do meu primeiro intercâmbio, que foi assim, um divisor de águas na minha vida, né? Eu falo, existe a Sabrina antes e a Sabrina depois do intercâmbio, porque eu aprendi a ver as coisas assim, não é ruim, é diferente. É diferente. É só diferente, mas entra essa questão de resiliência, de adaptabilidade, porque você vê assim, você tá no país deles, você tá na cultura deles, então você não pode ficar reclamando, o brasileiro é muito reclamão, né? E aí a gente vê que eu parei de reclamar depois do meu intercâmbio, então eu vi que, não, é só diferente, então eles veem as coisas de um outro modo. Exato, isso te deixa melhor preparado, tu fica mais aware. Exato. Eu acho que um outro milestone importante foi o intercâmbio que eu fiz pela universidade na Suécia, em 2004, onde todas as aulas eram em inglês. Nossa, que legal. Eu perdi um pouquinho de sueco, mas não posso dizer que sei. Aliás, longe disso. Mas a Suécia é um país, assim, muito tecnológico, né? O nível de educação deles é excepcional. Então, imagina a experiência ali, o networking. Foi uma experiência, como tu falou, divisor de águas, assim. Que legal. Foi pela universidade, então eu fui só estudar, só entre aspas, porque se estuda bastante. E eu já tinha passado por essa experiência do projeto, que eu citei agora. Mas quando tu tá lá, realmente, no cotidiano de convívio, tu percebe que tem muito a aprender. Então, quando eu cheguei nas aulas de, sei lá, sistemas microeletrônicos em inglês, tu percebe que tu não sabe tanto inglês assim. É só ali na prática, né? Tu já não sabe o conteúdo, porque tu tá ali pra aprender, mas o inglês não era no nível que eu imaginava que fosse. Entendi. Então, ok,
Vamos Let's estudar. do it. Vamos fazer, exatamente. Então, eu fiz inglês técnico lá Esse foi o seu também. maior desafio em relação ao inglês até hoje, você Eu diria? acho que foi, porque eu tive que realmente refinar o inglês Uhum. e aprender um conteúdo técnico, ou aprender o conteúdo da disciplina, também estudei negócios lá. E essas duas coisas combinadas foi bem intenso. E o cotidiano de ir no supermercado, de pegar o trem, dessas coisas todas, apesar de não ser a língua oficial do país, todo mundo fala Ah, inglês. todo mundo fala, que bom. Todo mundo fala. Então, tu estava exposto 100% do tempo. Né? É porque eu tive recentemente um casal de primos que se mudaram para Alemanha. Aham. E eles foram para uma cidade menor. E ela principalmente sentiu muito. Ela falou assim: o meu inglês era basiquinho, mas eu não consegui me virar com o inglês na Alemanha. Ah, Então, as pessoas não falam, assim, nas cidades menores. E aí ela teve que aprender alemão. E a filhinha, que foi com uma filhinha de 6 aninhos, então ela teve que ir pra escola em alemão e tal. E foi ali o primeiro impacto, né, dessa questão do idioma, como impacta na nossa vida. Então, na Suécia dúvida. não foi tão um problema, porque todo mundo fala inglês. todo mundo falava inglês. Claro, eu fui para Estocolmo, que é a capital. Talvez em cidades menores Sim. isso aconteça também. Mas foi interessante de poder continuar usando inglês 100% do tempo. Até foi esse um dos motivos que eu não aprendi tanto sueco, porque tinha uma prioridade ali. Sim. Mas foi uma experiência muito importante. Então, tinha colegas de faculdade de todos os países do mundo. Países que tu nunca imaginou ter contato. Com pessoas como o Irã, Arábia Saudita, Espanha, Fora a diferença de Marrocos. sotaque, né? Todo mundo falando inglês com o seu Todo sotaque. mundo falando inglês de uma forma, em níveis diferentes, claro. E isso também faz parte do aprendizado. Né? Primeira vez que eu tive que apresentar para um grande grupo em inglês, é óbvio que foi pânico, né? É normal ficar em pânico, mas, enfim, tu treina, ensaia e tenta reduzir um pouco esse nervosismo na hora, né? Sim. E depois, com as outras experiências, foi rodando super bem. Mas é normal ter esse tipo de receio, é normal errar, e isso não pode ser uma barreira E não pode colocar aquela pressão em você, né? Tipo assim, Não. eu tenho que falar um inglês perfeito, eu não posso errar de jeito nenhum, senão vão rir de Exatamente. mim. Não, ninguém tá lá pra te julgar. Exatamente. As pessoas estão lá uma pra suportar a outra nesse sentido. dúvida. Todo mundo não tem o inglês como primeira língua. Exatamente, né? eram todos estrangeiros, né? Então, claro, não tinha ninguém ali nativo. Então tava todo mundo na mesma mesmo exposição, barco. no mesmo barco, é verdade. Que legal. Mas assim, depois, dentro por exemplo, usando a Hallstar como exemplo, Uhum. as pessoas prezam muito por tu tentar se comunicar. Legal. Se tu não usa exatamente o termo, ou se a conjugação está correta, enfim, é óbvio que isso é importante, mas o mais importante é estar projetado Uhum. a se fazer entender os outros, né? Então, é uma empresa super madura, e eu imagino que todas sejam nesse sentido, para valorizar essa exposição e, enfim, tentar comunicar. Se tu pensar de forma... tem bem menos gente que sabe falar português que vem para cá, então vale a comparação, né? Vale. Mas se expor é o melhor caminho e todos prezam por isso, sem dúvida. E se você fosse mensurar, assim, a porcentagem do seu dia que você fala inglês, qual seria? Eu vou usar o exemplo hoje. Eu fiquei 3 horas falando inglês. Com pessoas em Chicago. Quase 50% do seu dia. Exatamente. É cotidiano mesmo. Escrever, então, sei lá, vários e-mails durante o dia. Ou Teams, ou qualquer plataforma de mensagens, né? É muito presente. Claro, é uma empresa americana, sem dúvida, isso vai ser, mas usa todo dia. Você acha que para um cargo assim de liderança, como a sua, por exemplo, sem inglês seria impossível você conseguir? Eu diria bem perto de impossível. Porque eu já falei isso para algumas pessoas algumas vezes, enfim. Eu acho que... Alguém já me perguntou, tu acha que eu deveria focar em inglês ou fazer um MBA agora? Sem dúvida, inglês. Sim, em algum momento na carreira tu vai ter que saber inglês. Pra poder continuar evoluindo. Porque agora eu vejo pessoas que me dizem, você acredita, tem muitas pessoas que vêm falar isso pra mim. Mas agora com o ChatGPT eu não preciso mais falar inglês. Então agora você digita lá e o que você fala em português ele já vai traduzir direto pro inglês e tal. Você acha que isso ainda tá próximo da nossa realidade? Eu acho que ainda tem um caminho. Eu acho que ainda tem um caminho. Porque, enfim, tu tem reuniões em tempo real, presenciais ou online, que tem que saber. Tem que saber. Então, óbvio que em algum momento as ferramentas vão ser hábeis o suficiente para responder em tempo real, enfim, mas o conhecimento, estando contigo, é uma independência enorme, né? Então, se tu está em algum lugar, eventualmente, que não tem internet, em alguma situação,
tu tem autonomia Acaba a bateria do seu celular. Exato. Então, é óbvio que elas ajudam muito, assim. São boas coisas, mas isso não substitui o teu estudo. Imagina, você tá numa reunião, aí, pera só um pouquinho, aí você digita lá, né, o que você quer falar, e aí o chat GPT traduz, né? É um negócio ainda meio que... não parece tão fluido. Talvez um dia fique, mas o conhecimento próprio é decisivo. E ninguém te tira. Ninguém te tira, Isso exato, é o que ninguém te tira. Então, essa independência, né? E o que vem com aprender uma língua, né? Verdade. O teu horizonte, ele aumenta muito, né? Tu te expõe a coisas que não tinha. Então, tu consegue acessar a leitura, tu consegue acessar filmes, tu consegue acessar músicas que tu não tinha antes, Sim. né? Enfim, tu tem muito uma exposição muito maior ao mundo, assim. Ai, é exatamente o que eu falo todo santo dia para os meus alunos. Não vai achando que vai ter, né, aquele aplicativo que você põe ali o ouvidinho, né, e o microfone, e você fala uma coisa e sai outra língua, porque eu acho que isso ainda está um pouco longe da gente. E não pare o seu inglês para fazer um MBA. Então, se der para conciliar, né, Léo? Se tu tem que priorizar, eu sugiro mesmo que tu aprenda inglês, tenha esse domínio. Então, no segundo passo, invista em uma educação complementar que tu acha importante. Sim. Mas é muito difícil tu galgar posições maiores sem ter o inglês. Porque cedo ou tarde tu vai estar exposto. Cedo ou tarde tu vai ter um cliente, ou uma matriz, ou... Um fornecedor. Um fornecedor, um parceiro. Um chinês, né? Exato. Não, você vai falar chinês com o cara ou você vai falar inglês? Porque é uma plataforma comum de comunicação, Sim. né? Então, seja lá qual for a nacionalidade, tu vai estar exposto cedo ou tarde. E em algum momento na carreira, quando tu vai ascendendo, as pessoas subentendem que tu tem domínio disso. Quando tu vai para uma reunião, executivos, enfim, não se fala mais sobre isso. Tem que estar preparado para discutir conteúdo da reunião e não a ferramenta ou não a plataforma como tu vai se comunicar. Então, em algum momento, isso não é mais discutido. Então, quem não tem o domínio desse conhecimento vai ter mais dificuldade de estar ali. Dificuldades, tem razão. E você acredita, assim, por exemplo, que o seu currículo teve bastante visibilidade porque você fez esse MBA lá fora, porque você teve essa experiência na faculdade da Suécia? Sem dúvida. Eu acho que eu não poderia recomendar mais uma experiência internacional. Seja lá onde for. É uma experiência que vai realmente trazer vivência, conhecimento, dificuldades, né? Autoconhecimento. Enfim, todas as dimensões de uma vida cotidiana ou profissional, pessoal ou profissional. Eu recomendo fortemente quem tiver a oportunidade de fazer ou que se organize para fazer, seja um tempo mais curto ou mais longo. As pessoas voltam diferente dessas experiências. Mesmo passando alguns perrengues, que é normal. Pegar um trem errado, um ônibus errado, não saber o que significa tal coisa, faz parte do aprendizado. E são esses que a gente não esquece. Não, e assim, acontece. Pode ter certeza que vai acontecer. Você lembra de algum? Vários. Vários. Né? Você falou assim, gente, eu não acredito, não, que vários. Bom, enfim, na Suécia, apesar de ter muita coisa em inglês, enfim, pegar um ônibus certo, né? Pegar um ônibus certo, pegar um trem certo, isso acontece direto. A plaquinha tá em sueco? Sueco e inglês, algumas delas em inglês também. Tá. Então, tu tem que fazer essa crítica para onde tá indo. Mas mesmo fora, nos Estados Unidos, vira e mexe, tu tá num cardápio, onde tem um vocabulário específico, né? Algum ingrediente. E tu, às vezes, pega uma comida apimentada ou pega uma comida que tu não tava exatamente ali. É normal isso acontecer. Normal. Principalmente então, McDonald's, né? Fast food. Gente, que inglês é aquele? De onde que eles tiram aquele inglês? Todo mundo fala pra mim. Ou tu vai pra um país onde o sotaque é muito forte. E tu não tá acostumado. Lá, Inglaterra, Irlanda, pode estar vários. Tu vai passar trabalho, né? Tu vai ter que adaptar. Eu sei que você foi pra Croácia também, né? Fui pra Croácia. E que idioma se fala na Croácia? Mas e lá o inglês, ok, nos lugares turísticos funciona bem, né? Todo mundo fala e tal. Mas tu realmente sai um pouquinho do circuito,
fica um pouco mais difícil de se comunicar. Croata é um negócio que, né, você não vê em lugar É um país nenhum. lindo, eu recomendo conhecer. Mas Anote umas palavrinhas básicas, né? Por é favor, bom fazer né? Me ajuda. um tema de casa, exatamente. Banheiro, restaurante, essas coisas. Legal. E pensando em vocabulário, né? Aqui o Léo falou um pouquinho pra gente dessa experiência aí na Croácia. Eu pedi pro Léo selecionar algum vocabulário específico de Business English, como ele mencionou, né? Mais de 50% do dia dele, ele tá ali em contato com o pessoal de fora, com os norte-americanos, e eu acho que tem termos ali que você vê todo santo dia, né, Léo? Que são coisas praxes, assim, de cara, que não vão sair de reunião nenhuma, não importa o segmento que você esteja, não importa a empresa que... Se for multinacional, vai ser parte do seu dia a dia. Então, o Léo vai ensinar alguns vocabulários aqui que ele usa todo dia, né, Léo? Nossa, muitos, assim, eu fiz uma lista aqui, poderia passar horas falando. Mas nesse momento, por exemplo, a gente está em processo de budget, né? Que é um planejamento de forma ampla, né? Um orçamento da empresa, um orçamento de qualquer investimento, ou enfim, vendas, seja lá qual for o contexto. E eu acho que budget já virou uma palavra que a gente não fala nem em português mais. Você não sente isso, assim? E é tipo feedback. Ninguém mais... Feedback também tá em todas as conversas. Eu destaquei aqui também deadline. Deadline, que é outra que a gente também não fala mais em português. Deadline é assim, tudo tem um deadline. Tudo tem. Então, se acostume com deadline. Feedback a gente já falou, alguns destaques aqui. Invite. Né? Um invite. Então, com a formalidade, com as plataformas de comunicação, e Teams, Zoom, todos esses caras, tem sempre um invite que tu tem que aceitar. Formaliza, aceita ou propõe um novo horário lá, quando alguém te manda, certo? Ou quando tu manda para alguém. Mentoring, né? Mentoring. Esse suporte ou enfim, conselhos, ou uma pessoa mais experiente que te ajuda na trajetória com alguns insights, né? Com algumas reflexões. Que é sempre aquela mentoria que geralmente um executivo de cargo maior, né? Ele tem ali o mentorship, o mentee e o mentor, né? Que é quem vai aprender, quem vai ensinar. Então, sempre traz esses insights de uma maneira mais pro lado ali da liderança, né? Sem dúvida. E os teus mentors, eles podem ser pares, gerentes ou gestores, ou mesmo teu time. Então, tu tem mentors em todas as dimensões, né? Legal. Isso também é bem cultural de empresa multinacional, bem norte-americana. Eles sempre têm esses programas, né? Sempre tem. E tu aprende com todo mundo na empresa, não importa qual nível está se falando. SWOT. Adorei. SWOT é uma ferramenta de análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Que te ajuda a avaliar um negócio. Né? Quão difícil ou quais são as forças que um negócio tem em um certo mercado, enfim, uma certa fronteira, certo? Certamente tu vai usar. Target. Outra muito boa. Sempre ali no Você usa mais target do que goal? Eu uso mais target do que goal. Legal. Goal, por hábito, a gente usa mais para personal goal. Your goals, né? Your yearly goals. E target como a companhia como um todo. Né? Onde a gente espera estar, qual é o objetivo, né? Legal saber disso, hein, galera? Ó, anotem aí. Team building. né? Essas atividades e iniciativas de construção do time e tudo isso, né? Com certeza. Então, enfim, tem uma lista enorme. Key Performance Indicator. KPI, Davi. Esses são aqueles que a gente Target, vai... KPI, goals, né? Percebe que é tudo satélite a metas, né? Exato. Mas tem uma infinidade deles. Eu vejo que dependendo da empresa que tu trabalha, tu usa mais, ou do contexto que tu tá, tu usa mais um grupo de expressões ou enfim, frases que estão naquele... Claro, tem aspectos técnicos, né? Então, cada produto cada segmento, né? tem sua especificidade. Mas essas palavras a gente vai ver no dia a dia em geral de business. Não tem como... Independente do segmento, vai usar. Então... e qual conselho, Léo, que você daria, né, para uma pessoa assim que está começando agora, que gostaria de seguir um cargo de liderança, que quer almejar um cargo numa multinacional e que ainda não se sente confiante ali com o seu inglês para se aplicar para uma vaga? O que você falaria para o jovem Léo?
Eu acho que as pessoas não precisam ter medo de errar ou ficar envergonhadas. É claro que é necessário estudar. Uhum. Óbvio que tem ferramentas que te ajudam hoje, online, mas tem aquele momento de estudo, né? Tem aula, as pessoas podem te ajudar, mas tu tem que realmente dedicar um tempo para isso. Não ter medo de errar, se dedicar aos estudos, eu acho que isso é o ponto fundamental. Tá, ser curioso de novo, ser curioso para aprender, Uhum. se expor ao inglês, assistir um filme em inglês. Não perde a oportunidade, né? Exato. Hoje a gente Achou tem ali. tanta exposição Sim. ao inglês hoje em dia, né? Traz o inglês pro teu cotidiano, tenta se desafiar em teu vocabulário, uma coisa nova por dia, algo assim. E é muito importante porque tu tem que se sentir um pouco preparado para dar espaço, tá? Eu não recomendaria que as pessoas vamos chamar de mentissem, mas não fossem sinceras com o nível de inglês. Ir para uma entrevista Pra e uma falar, né? entrevista. Eu tenho inglês avançado e de fato não tem. Isso pode ser bem ruim, né? Ui. Então, ser sincero e tentar se comunicar e Tá. não ter medo de errar com o seu nível de inglês, enfim, com o nível que tu está naquele momento, é muito melhor do que Uhum. pretending alguma E dar habilidade que alguma tu não gafe, tenha. né? Na entrevista e te bloquear para sempre É daquela verdade. vaga. Porque. Pode ser algo que tu não tem uma segunda chance. Então, ser sincero, não ter medo de errar, estudar, se expor ao idioma, eu acho que é fundamental. E quem tiver oportunidade, enfim, ter uma experiência de intercâmbio, vai ser, além da língua, além do inglês, vai ser uma exposição pessoal super rica. Super rica. Que legal. Não poderia recomendar mais. Ei, adorei. Léo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Obrigado. Que insight. Nossa, um prazer. Adorei. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tem medo realmente de se arriscar, de falar inglês na frente de americanos principalmente, que é aquilo que você lida todos os dias. Para quem não sabe, conheci o Léo em 2018 porque o Léo me contratou, né? Eu fiz uma job interview, ele me entrevistou, olha só. para um trabalho que era de intérprete na empresa que ele atuava. Então, os americanos vieram para conversar com o pessoal da planta e naquela época o pessoal da planta ainda não conseguia falar inglês muito bem. Exatamente. E eu fui intérprete ali da produção, principalmente dos níveis, dos cargos mais operacionais, e foi uma experiência incrível. Foi ótimo. Ficamos 3 anos fazendo isso, né, Léo? Exatamente, foi muito foi bom. Ótimo. Ajudou a evoluir a empresa. Sim, todo mundo viu a importância do inglês. Sem dúvida, todo mundo percebeu o quanto era importante. Sim. E como essa comunicação fluida faz o negócio se desenvolver, enfim. Foram só pontos positivos. Ai, foi incrível. E eu sou mega fã da empresa pela postura mesmo, missão, valores, ética. Foi uma empresa que eu passei a admirar muito pela gestão, pela liderança. E tenho aqui no coração guardadinho, assim, para sempre. Fiquei super amiga, né, da Susan, que na época ainda é, né, a gestora global do RH. Exato. E eu via o cuidado, o carinho que ela tinha e a atenção que ela tinha de vir até aqui, conversar com todo mundo e se colocar sempre à disposição. Então, você vê que a gente ainda tem pessoas boas, empresas boas. Então, valorizem quem tem, né, Léo? Não, sem dúvida. E a Hallstar tem um pouquinho sobre a Hallstar. Nós somos uma empresa de Chicago, como tu falou, né? Headquarter em Chicago. A gente tem algumas plantas nos Estados Unidos. A gente faz especialidades químicas, né? E o Brasil cuida da divisão de beauty. Nós fazemos especialidades químicas para cosméticos. E nós temos plantas aí em França, Itália, Estados Unidos, algumas no Brasil também. E um centro de pesquisa e desenvolvimento na China. Então, é uma empresa com bastante exposição global. E todo esse trabalho que tu começou lá atrás segue até hoje, enfim. E as pessoas são bem assim, projetadas na direção de comunicação, né? De ouvir o que as pessoas falam, enfim. É uma empresa bem especial nesse sentido. Que legal, que orgulho de ter feito parte um pouquinho desse processo e de ter te conhecido, olha só, que legal. Até hoje a gente tem, né, o nosso relacionamento, a esposa do Léo foi minha aluna durante bastante tempo, depois eu me tornei aluna dela, enfim, é uma relação muito boa aqui e de troca sempre, né, Léo, de trocar essa questão de experiências. Por isso que eu convidei o Léo aqui para vir hoje, para compartilhar um pouquinho o case dele de sucesso e inspirar aí os alunos que às vezes estão ali naquela pontinha, né, para virar a chave e falar, não, eu consigo, eu vou atrás. Exato, então... Bacana, obrigado pelo convite, foi um prazer. Prazer é meu. Enfim, quando precisar,
Olha só, hein? Vou deixar o contato do Léo aqui. Mandei o currículo Obrigado pra pelo ele. convite. É brincadeira. Guys, thank you so much for being with us today. Espero vocês no próximo episódio. E se você ainda não segue esse canal, não se esqueça, curtir, compartilha, manda para alguém que também está precisando dar um up no inglês, mande para um amigo, ativa o sininho. E se vocês tiverem mais sugestões de entrevistas novas, de tópicos novos, só deixar aqui nos comentários e a gente vai trazendo sempre conteúdo novo toda semana para vocês. See you guys, take care. Thank you, Léo. Bye bye. Bye.